Ora, muito bem-vindos uma vez mais à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que a semana tenha sido boa, tenha sido produtiva, como eu desejo sempre, são sempre os meus votos, como vocês sabem. Eu sou o Tiago Mota e, como sempre, estou aqui todos os sábados com conteúdos novos no canal, ok? Espero que tenham gostado do último vídeo que foi aqui deixado no canal. Foi precisamente sobre a questão que afeta bastante pessoas até, que está relacionada com o herpes zoster, mais precisamente a zona. Espero que tenham achado o conteúdo interessante e que tenham partilhado e que tenham falado do mesmo. Portanto, agradeço desde já aos subscritores e que continue assim, que é um sinal para o canal, e para quem me vê é sinal apenas que o conteúdo é um conteúdo com rigor científico e realmente isso fala por si mesmo. Portanto, hoje vamos abordar aqui um tema que está relacionado diretamente aqui com a parte respiratória, embora em si não esteja relacionado, por exemplo, com a parte pulmonar, mas sim aqui com as nossas fossas nasais e com os nossos seios perinasais, e esse tema mais especificamente está na área e denomina-se por a sinusite, ok? Portanto, fica à vossa espera desse lado já de seguida e até já! Então, bem-vindos de volta novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Como eu disse há pouco, hoje vamos abordar aqui um tema que está diretamente relacionado com a sinusite, ok? A sinusite é uma patologia, é um estado que afeta em muito a parte respiratória, o bem-estar da pessoa. A própria pessoa não se sente bem em determinadas épocas do ano, e isso acaba por se refletir não só a nível nasal, mas principalmente aqui também afetando outros sistemas, outras partes do corpo. Portanto, hoje, como eu disse, então, vamos perceber então o que é a sinusite, e para perceber o que é a sinusite vamos ter que falar aqui um bocadinho da parte da anatomia, para se tentar perceber onde é que acontece este tipo de estado, não é? De algum tipo de comorbilidade, por assim dizer, e em determinadas épocas do ano, ou em pessoas até que se torna crónico, acaba por ser algo que se prolonga no tempo, e quais os tratamentos, que sintomas normalmente sobressaem desta doença, deste estado, e como é que podemos aqui prevenir, de certo modo, esta patologia. Portanto, antes de mais, e antes de avançarmos aqui um bocadinho, temos de tentar perceber o que é a sinusite, ok? A sinusite, como tudo que acaba quase em ite, normalmente está relacionado um bocadinho aqui com a inflamação, ok? Nós temos umas cavidades em redor do nosso nariz, não é? Do que está visível, não é? O que não está visível são essas mesmas cavidades, não é? Essas mesmas cavidades ósseas, normalmente, são cavidades que, por si só, ficam inflamadas em determinadas épocas do ano, quer por fatores aqui externos, principalmente, como por exemplo o pólen, o pó, e isto está diretamente relacionado muitas vezes com até o tipo de trabalho que as pessoas podem ter, que podem ser trabalhos em que haja uma grande quantidade de poeira, outros agentes químicos, que podem desencadear aqui este processo e levar então aqui a alguma dificuldade depois em fazer o dia-a-dia normal, visto que é bastante incomodativo e acaba por trazer aqui alguma incapacidade também, ok? Então não é mais do que vulgarmente denominado por uma inflamação. Uma inflamação ou uma infecção no redor, ou nos seios, neste caso, perinasais, ok? Portanto, essa inflamação, normalmente, os seios, com essa inflamação, normalmente os seios perinasais ficam bloqueados e normalmente com mucosidades que, então, podem levar aqui a alguma infecção e um aumento desta inflamação. Essas mucosidades, que às vezes está relacionada, então,
Normalmente as pessoas que têm renite, a renite, normalmente quem tem renite, a maior parte das pessoas, verifica-se então que esta renite alérgica, 53 a 70% dos doentes que têm a renite, normalmente têm sinusite, ok? Normalmente este tipo de doentes, este tipo de pessoas com a sinusite, normalmente sofrem também de sintomas de renite, ok? A renite não é mais do que a mucosa nasal inflamada também, ok? Cá por dentro, na região interna, há uma inflamação também e normalmente essa inflamação depois há aqui um fio condutor, por assim dizer, que leva aqui aos cheios perinasais devido precisamente aqui a este bloqueio, a esta acumulação então de mucosidades, ok? Estas mucosidades vão havendo ali uma obstrução, vai havendo ali um acumular de secreções e essas mesmas secreções com o calor, a temperatura ideal, com alguns agentes que lá estarão, há uma multiplicação dos mesmos e há ali, praticamente, deixem passar aqui o termo, um conflito entre as nossas defesas e que provocam também o processo de inflamação, não é? E depois acaba por ser aqui o desencadear de situações que leva aqui, como se fosse uma bola de neve, não é? Como eu costumo dizer, e que leva aqui a um edema da zona e a acumulação até de pus, que traz depois vários sintomas e sinais que são de relevo e que normalmente apontam muitas vezes apenas pela observação aqui a um diagnóstico, ok? Portanto, funciona um bocadinho nestes moldes. Depois, para sabermos e para conseguir fazer entender desse lado, temos que tentar perceber, e através desta imagem vocês conseguem ver, não é? Nada melhor que uma imagem, que temos então aqui, como conseguem ver nesta imagem, várias cavidades e os cheios, neste caso perinasais, a nível anatómico, não são mais que essas mesmas cavidades. Peri quer dizer em redor de algo, ok? Em redor. Portanto, tudo o que é peri, pode ser periumbilical, perianal, perineal, portanto, tudo o que é peri é em redor de algo, ok? Portanto, temos então aqui cavidades arejadas que são revestidas, estes 6 perinasais são então estas cavidades que são arejadas e são revestidas por uma membrana que é a mucosa, que normalmente é idêntica à das fossas nasais, ok? Portanto, daí a renite normalmente se traduzir, a maior parte dos doentes com renite se traduz, alérgica, não é? Se traduz em sinusite, ok? Portanto, existe aqui vários ossos na cara, a nossa cara é composta por vários ossos, não é? E esses mesmos ossos rodeiam aqui o nosso nariz e há aqui comunicações por pequenos orifícios, não é? Através das fossas nasais e desses mesmos ossos. E havendo essas comunicações, infelizmente, depois quando há as tais situações que eu falei anteriormente, há então uma probabilidade elevada de poder haver aqui então a sinusite, ok? Com a acumulação das mucosidades e de tudo o que foi dito anteriormente. Portanto, o que é que acontece? Esse muco, normalmente dessas cavidades produzem um muco e esse muco que é drenado pelo nariz tem então nada mais do que, nada acontece por acaso, não é? Uma função protetora, não é? Como nós temos esse muco, o que é que acontece? Os próprios pelos do nosso nariz, não sei se já repararam, eu já abordei esta situação em vídeos anteriores, mas os próprios pelos do nosso nariz, se vocês repararem, são rugosos. E esse serem rugosos tem um motivo. O motivo é a ter uma área maior, não é? Permite ter uma área maior e são ásperos de forma a apanhar então a poeira que entra pela nossa via respiratória superior, não é? E o que é que acontece? Fica presa e a maior parte das poeiras, neste caso de algo, corpos estranhos, não é? Minimiza a sua entrada no pulmão, ok? Portanto, pode depois então entrar dentro do organismo e provocar algum tipo de infecção. Portanto, todo o nosso pulmão, a nossa traqueia, neste caso, as nossas fossas nasais, o nosso sistema respiratório normalmente tem algum tipo de muco para evitar precisamente e segurar esses corpos estranhos que também têm bactérias, não é? E ficam ali presos como se fosse quase uma gelatina, ok? E ficam presos lá. Portanto, o que acontece é que então o nariz tem então esta função protetora com este muco lá dentro. O que acontece é que quando as pessoas têm rinite alérgica, esse mesmo mecanismo do organismo
está exacerbado, portanto encontra-se exacerbado. E muitas vezes é como um processo inflamatório, que é feito propositadamente para que as nossas defesas, por exemplo, por diapedese, que é um termo um pouco esquisito, mas tem a ver basicamente com a dilatação dos tecidos, para eles conseguirem passar, os nossos glóbulos brancos, mas quando é demasiado pode levar aqui a compressão de outras estruturas e haver até aqui outro tipo de problema a nível tegumentoso e não só, portanto a nível da pele, dos tecidos. O que acontece então é que vocês conseguem ver aqui na imagem que temos, por exemplo, aqui numa das cavidades à nossa esquerda, neste caso, o que estão a ver no vídeo, à esquerda encontram o hemisfério esquerdo, por assim dizer, neste caso se estiverem em frente ao ecrã, é o hemisfério que está afetado, por exemplo, é o que está com sinusite. E nesse nós vemos aqui a inflamação da própria mucosa, não é? Destas cavidades todas que existem, que estão aqui a cor castanho, mais ou menos, e vêm a amarelo, há um castanho claro, que é então, neste caso, o fluido que se encontra lá dentro, ok? Provocado por essa inflamação. Então aqui podem ver a abertura sinusal obstruída, que é um daqueles canaizinhos que normalmente depois têm ligações, e vem o seio frontal do outro lado, o seio etmoidal e o seio esfenoidal, também o seio maxilar, ok? Portanto, esses seios, vocês veem à frente, são os seios perinasais. E eles têm então os tais canais que falei anteriormente também, que fazem essa mesma ligação e que, obviamente, poderá ocorrer por parte de uma rinite, haver também uma sinusite, ok? Nós podemos dividir aqui também a sinusite em 3 áreas, ou seja, 3 tipos. E podemos ter a sinusite aguda, a subaguda e a crónica. É aguda caracterizando se o tempo de evolução for normalmente menor do que 3 semanas, inferior a 3 semanas. Subaguda, quando os sintomas podem persistir aqui entre 3 semanas até 3 meses. Vejam bem, 3 semanas a 3 meses é uma coisa brutal. Uma pessoa passa muito com este tipo de situação. Eu conheço algumas pessoas que sofrem de rinite alérgica e de sinusite, e é algo que não é fácil de lidar no dia a dia, ok? Principalmente na primavera, entre outras épocas do ano. Mas mais à frente vão perceber o porquê. Portanto, imaginem o que é estar 3 semanas com este tipo de incómodo, não é? E até 3 meses. Portanto, é algo mesmo surreal. Depois temos aqui a crónica, que normalmente é, por si só, pior, não é? A pessoa está possivelmente mais de 3 meses até com este tipo de sofrimento no seu dia a dia, ok? E que é de algum modo limitador, não é? Para determinadas funções do dia a dia. Sintomas que esta patologia nos pode trazer também podem ser diversos. Pode aqui incluir, por exemplo, febre, muitas vezes desde a febre à fraqueza, à fadiga. Podem levar também aqui à congestão nasal, bastante congestão nasal. A pessoa nem consegue respirar, só a via oral apenas, e é bastante incomodativo, e pode levar aqui a tosse e também a bastante exudado nasal, rinorreia, que é o que nós chamamos de aquela expectoração nasal, ok? Do nariz. Secreções bastante abundantes a nível nasal, a nível do nariz. Não são só sintomas locais, mas havendo essa compressão a nível nasal, das nossas fossas nasais, também pode, como consequência, haver aqui um aumento de pressão nas fossas nasais. E esse aumento de pressão, normalmente, pode haver aqui, não só, visto que a pessoa tem o nariz obstruído e está diretamente ligado aqui às papilas gustativas, a parte do olfato. Portanto, não havendo olfato, muitas vezes há aqui uma redução significativa ou ausência mesmo de paladar, ok? E pode trazer então um mau hálito, tendo em conta a situação, e muitas vezes a pessoa nem repara nisso, e as pessoas que muitas vezes estão perto de nós, convivem connosco, também não se sentem à vontade ou acabam por não falar e a pessoa não tem essa noção. Pode haver também aqui muita tosse, à par do que foi dito, mas o principal sintoma que se destaca aqui também, além da obstrução, que é óbvio, é realmente aqui a cefaleia, a dor de cabeça. Dor de cabeça intensa pelo aumento precisamente da tal pressão provocada aqui por esta obstrução, por esta inflamação e por muitas vezes,
exudado nasal muito abundante, quando existe, quando ele realmente acaba por sair, está bem? Portanto, temos aqui também algumas causas que podem, de certo modo, também levar ao aumento dos sintomas, ao aparecimento aqui da sinusite, e essas causas, precisamente num contínuo do que foi dito agora, é precisamente aqui haver uma deficiente drenagem dessas mesmas secreções nasais. E não havendo essa drenagem, leva precisamente ao que foi dito também no início do vídeo de hoje, que é a infecção e a obstrução, portanto, e a inflamação, como é óbvio. As alergias respiratórias são a causa até mais frequente, daí falarmos da rinite, não é? Alérgica, mas são normalmente a causa mais frequente daqui de explotar estes sintomas aqui da sinusite. O pó, como falei também anteriormente, às vezes tem a ver com o tipo de trabalho da pessoa. A pessoa que trabalha, por exemplo, imaginemos que a pessoa trabalha a fazer pão, no fabrico do pão, ou trabalha em algo no campo, por exemplo, arar a terra, entre outras situações, ou então imaginemos que a pessoa até trabalha, por exemplo, numa cimenteira ou algo do género, trabalha a nível de construção civil e normalmente são trabalhos que exigem grande esforço físico e também os materiais têm uma grande acumulação de pó, de corpos estranhos, muitas vezes microscópicos até, e tendo em conta que a pessoa tem um grande esforço físico, ainda vai fazer com que a pessoa tenha aqui uma absorção e uma acumulação muito maior destas substâncias a nível nasal, ok? Portanto, visto que o corpo tem a tendência de ter este mecanismo de defesa em sítios que haja muito pó, normalmente o corpo produz mais, as glândulas produzem mais muco, precisamente para evitar que esses corpos estranhos entrem dentro do nosso organismo, precisamente no pulmão, mais precisamente. E então, as pessoas que tenham algum tipo de alergia, que tenham este mecanismo muito mais exacerbado, muito mais probabilidades têm de algum tipo de inflamação, infecção, e então sofrer aqui de sinusite, ok? Portanto, há fatores vários que podem induzir então isto. E uma das alturas do ano que acaba por ser aqui um género de um rastilho para a sinusite é então a primavera. Portanto, a primavera há muito pólen, precisamente por causa das flores, não é? E esse mesmo pólen pode levar aqui a reações mais exacerbadas e provocar então aqui o explotar da sinusite. Os pelos dos animais, alguns tipos de pelos de animais podem também causar, há pessoas que podem ter algum tipo de alergia. O que aconselha-se normalmente é fazer aqui algumas análises para tentar perceber quais os agentes que causam ou podem causar aqui as alergias. Isso também vou abordar e vou falar agora novamente. Portanto, isso é importante. Outras causas que podem haver, realmente, têm a ver, normalmente, associado diretamente a infecções da via aérea, portanto, a infecções das vias aéreas, precisamente provocadas às vezes com a gripe, com outros vírus que se encontram em circulação na comunidade, muitas vezes, em determinadas épocas do ano, e podem também ajudar aqui a piorar este tipo de sintomas. Temos também aqui, normalmente, condições adversas no tempo, a nível climatérico, né, a nível climático, e o que pode acontecer é mesmo aqui frio, um frio intenso, ou então muita umidade. Este tipo de situação também não é muito boa. Podemos ter aqui algum traumatismo do nariz, e há muitas pessoas que têm o desvio então do septo nasal, há pessoas que têm mesmo essas deformações quando nascem, por dentro dos cornetos, têm muita dificuldade já por si só a respirar normalmente pelo nariz e fazem uma respiração mais bucal, mais oral. E além de terem mais probabilidades de apanharem infecções e de apanharem mais poeira, visto que a maior parte é filtrada pelas mucosas, pelo nosso nariz, pelo tal muco, pode haver aqui mais dificuldade porque tem uma obstrução muito mais provável de acontecer, de vir a acontecer, precisamente porque há já estreitamento dos cornetos e cá dentro já há alguns desvios e algumas malformações de algum modo, ok? Pode haver aqui algumas mudanças também bruscas de pressão, e isto muitas vezes pode estar associado então até a altas altitudes,
ou então mesmo a mergulho, onde poderão existir mais pressões, ou seja, maior pressão, e pode haver aqui essa influência também. A poluição atmosférica também, causada pelo próprio tabagismo, por exemplo, que é péssimo para quem tem sinusite, embora quem a tenha normalmente também não liga muito a isso, não é? O problema é sempre tudo o resto menos do tabaco. O vício normalmente faz estas coisas e, por exemplo, poluição dos automóveis, das cidades, das grandes cidades, também não ajuda muito nesta situação. Pode haver aqui também uma má higiene nasal. As pessoas que tenham este tipo de situação também têm que ter cuidados redobrados ou triplicados com a higiene nasal. Fazer lavagens frequentes, não é? Mas também vou falar um pouco disso mais à frente. E pode haver aqui então até algumas doenças que estejam associadas aqui a perturbações relacionadas com a imunidade, ok? Pode haver aqui algum tipo de fraca resistência aos agentes externos e pode então haver aqui mais facilidade em que haja infecções, inflamações e consequente infecção nas fossas nasais, nos seios perinasais. Isso é frequente e pode acontecer também, principalmente em doentes, às vezes doentes com oncológicos ou doentes imunodeprimidos, como por exemplo com HIV, hepatite C, hepatite B, algum tipo de doença relacionada com doenças infecciosas neste caso. Portanto, como é que fazemos aqui o diagnóstico da sinusite? É feito sempre, em primeiro lugar, pela observação, não é? Há sempre uma observação e essa observação verifica-se sintomas, sinais, dados objetivos, dados subjetivos que o doente nos dê, da história dele, de nos contar o que aconteceu, não é? Fora a fazer aqui uma anamnese até e com vista a que haja aqui uma observação o mais minuciosa possível das fossas nasais e da faringe, que nos pode dar logo aqui uma ideia se a pessoa realmente, que grau de sinusite possa ter, ou renite, e como está naquele momento e probabilidades que possa ter de voltar, então, passa a redundância, a ter sinusite, ou sintomas mais exacerbados. Se houver ainda algumas dúvidas e para fazer aqui este diagnóstico de sinusite, pode ser necessário fazer aqui uma radiografia. O raio-x é um exame muito simples, que não se dispensa de modo algum, pelo contrário, muito simples, barato e que é mais que suficiente, na maior parte das vezes, para nós termos aqui uma ideia de como é que estão aqui os seios perinasais. Em último caso, caso ainda haja alguma dúvida, podemos sempre fazer aqui uma TAC direcionada para esta zona e ficamos então com uma ideia bastante melhor de toda esta estrutura morfológica, ok? Aqui da zona, como é que isto está. Portanto, como é que fazemos aqui o tratamento da sinusite? Normalmente, quando está numa fase mais aguda, podemos fazer aqui com antibiótico, podemos fazer aqui com lavagens, como eu disse também anteriormente, com lavagens nasais, como fazemos, por exemplo, aos bebés, que andam sempre com bastante rinorreia, com bastante renho, não é? Como costumamos dizer na gíria popular, né? Na gíria. Bastante renho. E podemos fazer aqui analgésicos, porque muitas vezes também temos um aumento de pressão, como eu disse, e temos cefaleias, temos dor de cabeça, temos mal-estar, não nos sentimos bem. E podemos fazer aqui também descongestionantes nasais e mucolíticos também para ajudar a fluidificar, neste caso, ajudar aqui a fluidificar estas secreções, este muco, de forma a haver uma desobstrução então das fossas nasais, para que haja aqui um descomprimir, uma descompressão desta situação e assim também haver aqui um alívio destas cefaleias, destas dor de cabeça e deste mal-estar. Pode haver essa necessidade, fazer aqui uma drenagem desse muco, do muco que se encontra então nos seios. A nível de prevenção, o que é que podemos fazer? Com certeza se perguntam desse lado, e precisamente quem sofre de sinusite sabe bem do que eu estou a falar. Como é que podemos prevenir? Se pudermos prevenir, melhor ainda, não é? Não temos que passar por isto tudo. Ou se passarmos, pelo menos, se houver aqui algum tipo de prevenção, não passamos com uma severidade
tão aguda, deixem passar o termo. Podemos evitar aqui a sinusite. Em primeiro lugar, podemos evitar aqui a sinusite com alguns cuidados. O ato de suar é saudável quando for delicado, quando for um ato que seja feito de suar de forma delicada. Quando passa a ser algo mais brusco, e muitas vezes também acontece com as doentes que sofrem desta patologia, que a pessoa irrita-se e já está tão farta que muitas vezes faz muita força, algumas vezes, e a pessoa acaba por fazer pior, e às vezes torna-se aqui uma sinusite que se calhar é uma coisa pontual, não é nada demais, é uma sinusite mais prolongada no tempo, ok? Porque vai havendo aqui mazelas, porque a pessoa também não tem cuidado a suar, etc. Portanto, devemos evitar fazer movimentos bruscos quando estamos a suar, para que, neste caso, secreções, em vez de subirem, porque se a pressão for muita para nos assoarmos, as secreções, em vez de saírem, vão para os seios perinasais, portanto vão aumentar ainda mais essa obstrução e a probabilidade de aumentar essa infecção, essa inflamação. Portanto, isto fica bem presente aí desse lado. Depois, há aqui também algo de relevo, como a ingestão de muitos líquidos, além de tomar alguns tipos de medicação que acabam por fluidificar este muco, também, de certo modo, podemos fazer aqui uma ingestão redobrada de líquidos. É óbvio que nunca se esqueçam que isto depende de doente para doente. Pode haver doentes que estejam a ver desse lado, pessoas neste caso, pode haver necessidade de a pessoa ter algum tipo de controle neste sentido dos líquidos, ok? Pode ser uma pessoa com insuficiência cardíaca, fazer hemodiálise, com problemas renais, etc. Portanto, e pode ter ali alguma prescrição médica de forma a que haja uma redução na ingestão ou na ingesta de líquidos, ok? Isto é importante. Mas, de um modo geral, uma pessoa saudável deve ingerir bastantes líquidos, de forma a fluidificar aqui estas mesmas secreções para não ter tantos sintomas ou uns sintomas tão exacerbados. E evitar, e isto é importante também, principalmente para pessoas que o fazem frequentemente, evitar aqui as viagens de avião, precisamente pelo que eu disse há pouco, que tem a ver com os aumentos de pressão, e isso não é nada favorável, não é nada agradável para doentes que sofrem de sinusite, ok? Se houver aqui presença de algum tipo de alergia, é importante então consultar aqui ou procurar uma consulta de imunoalergologia, ok? Isto é importante para tentarmos perceber, como eu também já falei anteriormente, qual é que é o agente aqui que está a provocar também ou a desencadear mais esta alergia, ok? E estes sintomas. Detectamos aqui as substâncias. Podemos então direcionar os tratamentos adequados para evitar esses sintomas, ok? Também é importante aqui evitar algumas formas de contacto com agentes, neste caso também já foi falado há pouco, como a poluição, como ambientes muito úmidos ou ambientes muito secos. Portanto, basicamente são os extremos. Temos que tentar evitar aqui os extremos de algum modo. Grandes oscilações de temperatura também acabam por não ajudar. E devemos assoar sim com regularidade, mas não se esqueçam, de forma delicada, nunca de forma muito severa, muito brusca, porque isso vai fazer com que o muco que lá se encontra, em vez de descer pelas fossas nasais, pelo nosso nariz, vai subir para os seios perinasais e os tais orifícios e os canais que se ligam, e vai piorar a situação, só apenas, ok? As vacinas podem também ser úteis, não quer dizer que sejam neste caso, eficazes a 100%, nenhuma das vacinas que existe não é? Mas podem ajudar bastante aqui a aumentar a imunidade, de forma a que haja aqui menos probabilidade da pessoa ter aqui contacto e desencadear algum tipo de processo inflamatório, infeccioso, derivado dos agentes infecciosos. Portanto, se houver menos probabilidades de a pessoa, por exemplo, se fizer a vacina da gripe ou outro tipo de vacina, há menos probabilidade da pessoa apanhar o vírus da gripe. Não sendo contaminada com o vírus da gripe, também vai sofrer menos de sintomas da sinusite, que com certeza vão ficar exacerbados se a pessoa estiver engripada também. Portanto, isso é importante. E hoje ficamos por aqui. Pronto, eu agradeço uma vez mais, e não quero mais dizer, um muito obrigado por assistirem e estarem sempre presentes desse lado.
obrigado por subscreverem o canal. Tenho que agradecer, óbvio, porque sei que é a minha população, principalmente alvo, aos brasileiros. Tenho que agradecer aos brasileiros que se encontram desse lado e que me veem também diariamente aqui ou semanalmente aqui o canal. Agradeço. De uma forma geral, agradeço a todos, como é óbvio, mas principalmente aos subscritores do canal, que dão essa força para que o canal venha a crescer, ok? Espero então que tenham gostado do vídeo, que tenha contribuído em algo para vocês ficarem um pouco mais esclarecidos sobre a sinusite. Já sabem que no canal se encontram vários vídeos e o tempo passa muito rápido, já são mesmo muitos vídeos, mais de 2 dezenas, penso eu, e vamos continuar então com força. Deixem lá o vosso like, deixem lá o toquezinho na campainha para receber as notificações sempre que haja um vídeo novo e obrigado uma vez mais pela força que dão aqui ao canal. O canal Cuidar Mais Saúde, já sabem, eu, Tiago Mota, enfermeiro, estarei aqui então todos os sábados para trazer então novos vídeos e uma boa semana para todos vós. Obrigado uma vez mais de coração, ok? Até lá!